Pois bem, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez a nossa 11ª edição, cobrindo os temas da semana. Recados rápidos. Não temos recados rápidos na realidade. Lembrando, né, incentivo a vossas senhorias, ouvintes, a sempre que tiverem dúvidas, questionamentos, comentários, destilem nos comentários vossas opiniões, que assim que possível eu responderei as mesmas, né? Tenho visto que em questão de comentários o podcast tem se tornado muito mais relevante, então quero manter nesse nível e aumentar a frequência, né? Mas, né, para quem é marido de primeira viagem, bem-vindo. Para quem já é velho aqui no podcast, aproveitem mais uma edição. Pois bem, nossa primeira notícia então é a seguinte: problemas na linha 5 fazem com que a operação das estações sejam adiadas, né? No caso, não a operação, mas a inauguração das estações novas. Pois bem, mais uma vez, o que era de praxe aconteceu, obras serão adiadas, né? Bom, vários problemas aconteceram, com certeza, vendo o nível das obras atualmente, a gente pode considerar que boa parte ali do trecho não está apto para ser aberto ao público já no final do ano, que no caso o prazo original seria em dezembro, né? No caso o prazo original, o prazo que seria o novo, né? Enfim. Pelo que se vê, né, o que se alega aqui, que houve problemas na execução em obras entre a estação Eucaliptos e Moema, naqueles túneis de ventilação. Afinal de contas, é importante toda essa estrutura de ventilação para você poder criar um ambiente estável a grandes profundidades. A maioria das estações tem de 30 e 20 metros de profundidade, portanto, são obras necessárias, né? E também disputas administrativas para o acabamento das estações Santa Cruz e Chácara Clabim. Diga-se de passagem, eu espero que essa disputa administrativa renda um resultado melhor em acabamento do que visto em Alto da Boa Vista, que com certeza foi um acabamento insalubre feito por gente porca. Não sei quem foi responsável, mas aquelas lajotas lá de Alta Boa Vista, você negócio dá nojo de ver. Não, aquilo não é obra padrão de metrô. Muito longe disso. Mas enfim, voltando ao tema. Devido a esses problemas de construções e problemas administrativos, e tendo visto o calendário extremamente apertado, né? As obras foram empurradas, então agora nós temos um novo cronograma de abertura das estações, um cronograma que é até, por sinal, bem confuso. É um cronograma que eu, quando eu vi particularmente, eu fiquei meio besta. Mas vamos lá. As estações vão ser abertas em 3 lotes distintos. No mês de janeiro vai ser aberta a primeira estação Eucaliptos, certo? No caso, já é a próxima depois de Brooklyn. Depois de Eucaliptos, mais 3 estações em fevereiro. Moema, na verdade, Moema, ACD Servidor e Hospital São Paulo. Ou seja, já em fevereiro a gente vai ter mais 3 estaçõezinhas, sendo que a ACD Servidor certamente é uma das mais adiantadas. Talvez uma das estações que a gente pode dizer que está pronta. No mesmo nível que Brooklyn estava na próxima à inauguração. E aí sim vem a parte mais complicada. Em abril, mais 2 integrações, que vai ser em Santa Cruz e em Chácara Clabim, que são as estações mais importantes. Estranha-me muito a integração em abril, essa abertura em abril, por causa que foge daquele prazo, digamos, primeiro trimestre de 2014, de 2018, e também tem aquela questão de que o governador Geraldo Alckmin talvez possa não inaugurar as estações devido às eleições, se ele for mesmo candidato para presidente do Brasil. Talvez ele não esteja ali, não tenha a assinatura dele ali na abertura das estações, mas veremos. Com isso, nós vemos que vai ser aberto em trechos, no caso de praxe. Pelo andar da carruagem já se previa que não ia ser aberto assim tão fácil um trecho de 5 estações, né, 6 estações, no prazo tão curto.
7, na verdade 5, eu tô perdido, não, 6, eu tô perdido com as contas aqui. Enfim, não ia ser aberto num prazo tão curto, mas porque você tinha testes com trens, né, e muitas coisas ali para ser feitas ainda, até a própria estrutura das estações, estruturas importantes, até mesmo questões relacionadas à acessibilidade que não estavam prontas. Ainda, até nas estações abertas, alguns itens de acessibilidade não estão prontos. Bom, pelo que se vê aqui na análise geral, o que foi constatado entre as estações de Eucaliptus e Moema, houve um atraso de 2 meses das obras das empresas TISA e Heleno da Fonseca. 2 meses de atraso, meus caros, é uma coisa muito complicada. Não se sabe se foi por erro de projeto ou se foi por realmente uma má organização. O fato é que o consórcio foi multado pelo metrô de São Paulo em 4,6 milhões de reais. Se você pensa que não tem uma amortização nas obras, está aí uma das pequenas amortizações, que é as multas que são cobradas. Com isso, né, vemos que as obras essas que deveriam estar sendo levadas com muita seriedade, pois essa extensão da linha 5 é de importância vital para uma renovação de sistema, vai criar um grande refluxo de passageiros, vai eliminar o gargalo de Pinheiros, que é um dos piores gargalos que você tem atualmente na ferrovia aqui em São Paulo, né? E a gente espera pelo menos um pouco mais de seriedade das empresas. O metrô, a gente não pode dizer que o metrô tem culpa da situação, por causa que as obras estão sendo feitas pelas concessionárias ali, né, pelos consórcios. Eles acabam atrasando, não basta lá já o problema que teve há tempos atrás em relação ao cartel de empresas, né, ainda está sendo investigado, né, mas agora que voltou, a gente tem que ter pelo menos razoabilidade em colocar prazos, porque você fica prometendo coisa para a população e para os meios de mídia, e aí fica complicado apoiar, né, meus caros. Então, né, tanto que até o Clodoaldo aqui, ele solta uma notinha, né, abre aspas pro Clodoaldo: tentamos a todo custo manter a meta, mas para manter a segurança vimos que não seria possível, fecha aspas. De fato, esse trecho aqui que o Clodoaldo diz, Clodoaldo Pelicione, que é o secretário de Transportes Metropolitanos, aí digamos o boss aí do sistema, né, ele que tem a caneta para fazer as coisas acontecerem de fato, soltou essa nota de fato, vendo o estágio das obras, a não operação, a não fase de testes após Brooklyn, no caso entre Eucalipto e Chácara Clabin, entre Brooklyn e Chácara Clabin, né, porque provavelmente vai ser feita ali a passagem até Brooklyn. Essa não fase de teste também atrapalha, e você liberar uma operação já em dezembro, final do ano, com uma estrutura tão precária, não seria bom nem para os usuários que dependem do transporte, muito menos para a imagem do metrô de São Paulo e para a imagem do governo. Isso mancharia muito, porque o governo entrega as estações meia boca para promover. Aí você vai ver a propaganda negativa que vai dar, né? Portanto, fica então a notícia: as estações aí foram adiadas mais uma vez. Com esses prazos novos é possível que as estações sejam entregues, certo? E provavelmente, né, estaremos aí acompanhando. Não sei se vão ser mais novidades sobre as obras, eu acho que esse é o prazo definitivo. Atrasar aí de novo seria praticamente um tapa na cara de milhares de cidadãos que trabalham aí para sustentar os órgãos estatais que deveriam fazer um bom trabalho. Outro ponto também, em relação à linha 5, sobre a concessão do serviço, ainda está no TCE a situação, Tribunal de Contas do Estado. Portanto, ainda não temos resolução em relação a isso. Espera-se que essa questão da concessão seja resolvida o quanto antes, para que as partes administrativas da linha já sejam nomeadas, e aí sim um trabalho um pouco mais minucioso seja realizado e de fato concluído, né, o projeto, colocando os pingos nos is no que falta aí na linha 5. Pois bem, próxima notícia que me chega aqui é a seguinte: Expresso Linha 10 terá horário ampliado. Pois bem, quem não conhece o bom e velho, ou dizendo bom e novo Expresso
linha 10. O Expresso linha 10, para quem não sabe, é um serviço de trem especial que cobre 3 estações dos horários de pico, certo? O Expresso linha 10 ele cobre as estações Tamanduateí, São Caetano e Santo André. No horário da manhã, no caso, ele vai de Santo André para São Caetano e vai até Tamanduateí. E no horário do pico da tarde faz o contrário, Tamanduateí, São Caetano e Santo André, para direcionar melhor o fluxo dos usuários. No caso, das estações de menor entrada para as estações de maior vazão, né? Esse serviço ele parece que vai ser ampliado ali, um aumento tímido na ampliação, entretanto, um aumento que pode ser bastante interessante, né? O horário atual do Expresso linha 10 ele funciona das 6 horas da manhã até as 9 horas e das 16 horas até as 19 horas. Com a ampliação, nós teremos 1 hora a mais em toda a operação, ou seja, vai ser ampliado meia hora em cada horário de pico. No caso das 6 às 9h30 e das 16 às 19h30 horas, certo? 1.000 minutos, né? Pois bem, com isso, é ofertado mais viagens expressas para os usuários dessas estações. Atualmente o serviço conta com aproximadamente 14 viagens dias, passando a ter em média 16 partidas por dia, uma partida a mais no horário de pico. É interessante porque o Expresso linha 10, ele não está ainda o que a gente pode falar de fase plena, pelo menos, ou ele foi reformulado, né? O Expresso linha 10 era um projeto muito mais antigo e tinha uma coisa de levar a linha 10 até Barra Funda, era algo insano, né? Mas devido até à questão operacional da CPTM, ela talvez não teve tanto jeito para lidar com a integração centro assim desse jeito, foi feito um serviço preliminar ali, né? Um serviço não tão completo, mas de importância consistente. Certo? O serviço ele é excelente, realmente, ele tem uma diferença muito grande. Já tive a oportunidade de pegar o Expresso linha 10. No caso do Expresso linha 10, quem opera no Expresso linha 10 é o trem Série 3000, que é o trem alemão da Siemens. Quem já andou no Série 3000, o famoso trem musical também, nota que ele é bastante rápido, bastante potente. Atualmente, os trens Série 3000 estão operando no trecho principal da linha 10 turquesa. Dizem que por desfalques o Série 2100, o trem espanhol, que está passando aí por algumas reformas, né, devido à sua idade já um pouco avançada. São trens que, em comparação com o trem espanhol, têm incrível capacidade. São rápidos, têm uma arrancada muito veloz e com certeza ajudam mais na mobilidade. O Expresso, voltando ao tema do Expresso, pelo Expresso ter apenas 3 estações e usando um trem veloz, além do mais, por atuar em via exclusiva, ou seja, uma via separada só para ele, você tem um ganho de produtividade muito grande. Você faz com que o usuário que usa o Expresso tenha uma alternativa muito melhor. Isso em simultâneo com o trem normal, ou seja, você tem o trem Expresso que sai de Santo André, São Caetano e vai até Tamanduateí direto, e ainda tem o trem normal, né? Que é o clássico 200, ou seja, são 2 trens ali atuando, o que melhora muito mais a vazão de usuários e evita aquelas aglomerações imensas nas plataformas, né? Nesse ponto o CPTM com certeza acertou, porque depois que Tamanduateí virou o ponto de integração com a linha 2 verde, você muda todo o fluxo daqueles usuários que é ora para o Brás ou para a Luz, para Tamanduateí, que é uma ligação que chama direto para o centro, ou seja, a CPTM então está adequando às novas tendências dos usuários, certo? Esperemos que o serviço seja realmente ampliado, né? A data para ampliação consta aqui no dia 27, segundo a fonte que eu leio, dia 27 de novembro terá essa expansão aí no horário. Esperemos que a CPTM invista nessa modalidade que é o trem expresso, para melhorar a mobilidade aí de quem vem de mais longe ou de quem vem em estação movimentada, para não ficar tão apertado assim junto com as pessoas que vêm de longe ali, né? No caso da linha 7 tem a proposta do trem expresso, na linha 10, né, você resolve muito porque tem todo o pessoal ali para atrás de Santo André, vem de Mauá, Rio Grande, e isso é complicado. Horário de pico ainda mais é difícil.
Posso dizer também, porque eu já peguei trem da linha 10 no horário de pico, de Tamanduateí até Rio Grande da Serra, e é realmente algo muito complicado. Pois bem, esperemos aí que a ampliação dê certo. Pois bem, então vamos para a nossa terceira e última notícia. Podcast só com 3 notícias, não foi por preguiça, sim por realmente uma certa paralisação de fatos. Normal que aconteça semanas boas e semanas não tão boas. Mas enfim. Você acredita em Deus? Então você acredita em milagres. CPTM assina o contrato de construção da nova estação de Francisco Morato. Pois bem. Voltamos ao imbróglio de Francisco Morato e dessa vez, aparentemente, as coisas caminham para um êxito. Esperemos. Foi assinado então no dia 16/11, se não me engano foi uma quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes, obras de engenharia para a construção da estação de Francisco Morato. Como bem vos disse anteriormente nos podcasts passados, a Francisco Morato já teve 2 ou 3 empresas contratadas para reconstrução. Todas elas desistiram do projeto. Uma até chegou a processar a CPTM, mas no final perdeu a causa. Enfim, Morato tem esse karma estranho de não querer ser modernizado. Mas pelo menos agora, com a contratação realizada e assinada, nós teremos uma esperança de que essa estação ressurja com a dignidade que ela necessita. O contrato foi assinado com o consórcio SPAVias, né? Que tá meio esquisita a grafia. SPAVias, Telar, no valor de 114,9 milhões de reais. Economia aos cofres públicos vai ser de aproximadamente 57 milhões de reais sobre o valor orçado inicialmente. O prazo de execução da obra é de 3 anos, 36 meses. Como as obras vão começar aí no final do ano / começo do ano que vem, né? A entrega da estação não vai ser em 2020, como muitos falam. 2021, quem sabe ali até 2022, colocando aquela estaquinha de 6 meses próprios do governo, né? Que você tem que ter porque geralmente atrasa. Vamos ver se não vai atrasar, tô de olho. A nova estação vai ter uma amplitude maior, 6.000 metros quadrados, consistente, certo? 3 plataformas de embarque e desembarque. Esse ponto eu realmente não entendi muito porque 3 plataformas, porque fala-se muito em acabar com a extensão operacional Jundiaí Morato. Se isso acabar de fato, não tem por que ter uma terceira plataforma. Veremos. Além dessas 3 plataformas, né, dessas 3 plataformas, né, para embarque e desembarque, 5 escadas rolantes, 3 elevadores e todos os itens para acessibilidade e mobilidade para usuários com necessidades especiais, certo? Além disso, vão ser implantados 2 acessos, um no terminal rodoviário municipal da própria cidade e outro na rua Jerônimo Garcia, dita como uma rua muito importante aí em Francisco Morato. Lembrando, eu não sou de Francisco Morato, só estou lendo aqui o que me diz a matéria. Além disso, né, além desta obra, o governo também liberou cerca de 1,3 milhões de reais para a instalação de escadas rolantes no acesso do terminal rodoviário, né? Ambas escadas serão instaladas pela própria CPTM para vencer aí um desnível de 10 metros que se tem no terminal, né? Percebe-se que Morato tem um relevo bastante diferenciado, bastante diferente, então com certeza a instalação de itens de acessibilidade, principalmente escadas rolantes, elevadores, é muito importante. Tendo em vista que a CPTM pretende com Morato, nós teremos sim, né, vejo aí com tudo que foi dito, com tudo que está em contrato, que Morato vai receber sim uma das estações mais modernas da CPTM, digna de estações novas de metrô, como a gente vê, lembrando, voltando àquela grande história, a CPTM com qualidade de metrô. É realmente um objetivo. A CPTM ela tem que se modernizar, ela tem que se reconstruir. O problema é que reconstruir o tanto de estação que a gente tem atualmente não é um trabalho que é fácil. Vai durar anos, ainda mais Morato. Porque o drama de Morato é pior, porque estava assinado um contrato anterior a vários anos atrás.
foi derrubada a estação original, construída uma provisória, né? E fica nesse enrola tremendo. As empresas que fazem, desistem, querem processar a CPTM, e muita gente jogando a culpa na CPTM. De fato, uma coisa que é verdade é que o processo dessas obras de licitação é extremamente burocrático. É extremamente demorado você, desde lançar uma licitação até chegar no momento da assinatura. E isso não fica claro para a população. A população acha que é má vontade. Não, não é má vontade, meus caros. É burocracia, certo? Algumas coisas necessárias, mas outras que totalmente inviabilizam a eficiência das obras. Mas finalmente, né, a parte da burocracia foi pulada e agora chegamos na assinatura. Esperemos que a nova estação de Morato saia no prazo estipulado, né? Que eu acho que o que a gente mais quer é que tudo saia no prazo e bem feito, né? Estarei acompanhando o drama de Morato, como vai ter obras novas. Vou estar passando aí pela linha 7 para ver as movimentações dos operários aí nas obras. E espero que Morato tenha aí uma estação digna e nova para os seus 35 mil usuários, que não é pouca coisa, para que seus 35 mil usuários usufruam da linha 7 com mais qualidade e, né, a tão denotada acessibilidade. Pois bem, né? Pensava que era a última notícia, mas não era a última notícia. Tem mais uma, essa que saiu sábado mesmo, né? Pois bem, o que me chega aqui é o seguinte, notícia bem complicada. Ministério Público Estadual de São Paulo quer que CPTM anule contratos de manutenção por suspeita de quê? De cartel, isso mesmo. A CPTM tem essa fama aí de carteleira, né? Pois bem, o que acontece então é o seguinte, meus caros: contratos de manutenção feitos há 5 anos tem uma suspeita consistente ali de que houve uma combinação de resultados. Para quem não sabe, vamos resumir ali: cartel. O que é o cartel? Você tem uma licitação você tem uma licitação que o governo abriu, você tem 5 empresas, né? Dessas 5 empresas, 3 empresas são empresas bem grandes. Elas combinam resultados entre elas de valores bem mais abaixo do normal. Com isso, uma empresa garante o resultado, certo? E ela repassa um pouco para as outras. No caso, é uma combinação de resultado para que uma empresa se beneficie e as outras, talvez por fora, acabem também se beneficiando desta situação, certo? Os contratos de manutenção foram feitos há 5 anos atrás. O valor desse contrato de manutenção beira aí 478,5 milhões de reais, quase meio bilhão de reais aí nesse contrato de manutenção. Esses contratos que atualmente eles são prorrogados semestralmente por um valor de 46 milhões de reais, né? Que como acabou o prazo do contrato, eles prorrogam ali de 6 meses para continuar a manutenção, certo? O Ministério Público Estadual ele recomendou que a CPTM suspendesse os contratos por um prazo de aproximadamente 30 dias. Então, até mais ou menos o final ali de dezembro, ela teria que suspender esses contratos antes de uma ação própria da justiça, né? Nessa licitação, no caso, quem foi que ganhou, né? Consórcio TMT, formado pelas empresas Temoinsa, empresa Trail Infraestrutura e a Tetrans, mais a nossa bela, bonita e maravilhosa CAF. CAF que já tem um histórico um pouquinho conturbado, com práticas ilícitas, né? Com cartel, é uma coisa magnífica, né? A empresa que faz trens, também faz a manutenção de trens, também está envolvida em muita porcaria. No caso desses contratos em questão, são 4 contratos de manutenção para séries 2070, né, que é o Alstom, o série 3000 Siemens, 7000 e 7500 da própria CAF, certo? O Ministério Público se baseou
numa afirmação, né? Uma suposição do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que contatou ali, né, que viu que tinha um certo conluio na licitação, né, uma combinação de resultados para favorecer determinadas empresas, em troca de algum benefício, talvez. Certo? Lembrando que não é a primeira vez que a CPTM se envolve nesta modalidade de problema, que é esse cartel em questão de manutenção. Em outubro de 2016, por exemplo, a CPTM já passou por situação semelhante, onde um contrato para manutenção dos trens série 2100, que são os trens espanhóis que rodam atualmente na linha 10 turquesa, né? Esse contrato também teve problema, um contrato que tinha o valor de 220 milhões de reais pelo consórcio TMT, que, diga-se de passagem, é o mesmo que está envolvido agora nesse tipo de cartel. E é complicado, e por recomendação para a CPTM não sair como de maneira suja, né, ela acabou cancelando esse contrato. Entretanto, um novo contrato para os trens série 2100 já foi assinado. Contrato esse que vem gerando aí, não contrato, mas a manutenção que não vem gerando tantos resultados. Já que a empresa, que no caso que faz manutenção, a Alstom, aparentemente não está demonstrando tanta competência na eficácia das manutenções. Lembrando, né, que esse ano mesmo, a CPTM já iniciou um processo de licitação internacional para substituir os contratos vigentes, ou seja, todos os contratos que nós temos agora com a CAF e a TMT, eles serão eventualmente substituídos por uma nova licitação internacional, ou seja, não apenas empresas de fora, mas qualquer empresa do mundo pode participar dessa manutenção que a CPTM está promovendo, que ela promove aí nas suas máquinas, né, nos seus trens. Certo? É dito também uma coisa muito importante, né? Aí vem uma questão interessante que deve ser falada. A CPTM não pode, por enquanto, encerrar os contratos de manutenção. Ela só pode encerrar os contratos de manutenção atuais apenas depois que os contratos novos forem assinados. Caso ocorra uma suspensão dos contratos atuais, o que vai acontecer? Os trens vão parar de rodar. Porque, para quem não sabe, os trens eles têm vários tipos de manutenção. Tem a manutenção preditiva, que é aquela antes do problema acontecer, a manutenção corretiva, certo? A manutenção geral, que realmente desmonta o trem e refaz ele de novo, enfim. Existem vários tipos de manutenção. Não me atendo a esses vários tipos, mas são manutenções que acabam por evitar muitos problemas. E não efetivar tais manutenções pode trazer, né? No caso, a CPTM tem, sim, propriamente dito, uma equipe de manutenção própria. Entretanto, uma parte dessa equipe é de membros de fora, né? Contratados através da licitação. Portanto, é essencial falar que se houvesse a suspensão, os funcionários ficariam sobrecarregados e os trens iriam ter constantes falhas. Não queremos que o nosso sistema volte a ter condições precárias. Portanto, é sensato não cancelar esse contrato agora. Né? De acordo com o que a CPTM diz, não é viável. E também, até pela própria estrutura ali humana, de recursos humanos que a CPTM tem em relação à manutenção, creio que também não seja possível cancelar esses contratos. Você sobrecarregaria a manutenção e não daria conta do percentual de reparos a serem feitos durante a quantidade de tempo necessária. Certo? Na licitação em questão, que está sendo apurada, foram 11 integrantes. Dos integrantes que estavam ali no meio, né, provavelmente no conluio, eles apresentaram valores 30% abaixo da média geral do contrato.
Então era em si um contrato bem gordo, que já beirava praticamente 800 milhões de reais. Isso com valores na época, né? Aqui eu não tenho informação de quanto tempo era esse contrato. Se eu não me engano, esse contrato ele foi realizado, é que eu não fiz a anotação aqui, mas no ano de 2012. Esse contrato foi no ano de 2012, então já dura aí 5 anos. É um valor consistente, de fato, né? Com isso, o governo ele teria uma economizaria, né, cerca de 430 milhões de reais. Um valor consistente, um valor atrativo para o governo. Não se sabe se de fato houve o cartel ou não, né? Pelo menos pelo que o CAD fez a análise ali, teve sim uma formação de preços. Se a CPTM estava ciente disso ou não, também não dá para saber. A CPTM se defende falando que não tem, mas o que é fato é fato. Não é de hoje, né, nem de ontem, que a palavra cartel está cada vez mais próxima do mundo metroferroviário, tanto o metrô quanto a CPTM. O metrô um pouco menos, mas a CPTM de maneira até exagerada. Tanto que, quando a Temoinsa Cifang, consórcio da CRCC, ganhou a licitação, vieram fazer todo o alarde lá para contestar por que ganhou, né? Talvez porque tivesse coisa ali no meio, não se sabe. Mas enfim, até a notícia, mais um escândalo na CPTM e agora escândalo com a manutenção. Não bastasse o momento sensível que nós temos, lidar com mais esse esquema de corrupção econômica acaba sendo muito ruim. Portanto, vou ficar atento a esse tema. Vamos ficar também atentos às manutenções em composições, porque se isso for muito longe, no final de contas, o usuário pode ser o maior prejudicado. Pois bem, esse foi mais um podcast no trecho, 11ª edição. Não sei como tá meu áudio aqui agora, porque eu tô falando um pouco mais baixo que o normal, né? Também as gravações estão saindo em horários bem antiquados. Pois bem, espero que vocês tenham gostado das notícias. Essa última notícia do cartel de trens eu recebi ela bem tarde, né? Eu ia lançar o podcast só com as 3 notícias inicialmente, só que depois que eu recebi essa última eu tive que fazer toda uma pesquisa por cima, procurar várias postagens. Vocês podem ver aqui no link ali abaixo da notícia original, eu consegui 3 links: o link da Globo, o link do Diário do Transporte e o link do Estadão, né? Só pra você ter uma noção de que você tem que procurar de mais de uma fonte, averiguar certinho, né? Lembrando que as notícias sempre deixo ali linkado na descrição do vídeo o link original das notícias, ou seja, de onde eu pego as minhas referências. Tem ali, tem sites, tem blogs de renome, né? Não diria renome, mas certamente blogs que tem uma relevância para mim, como alguém que entende um pouco do mundo ferroviário, para mim tem um renome muito interessante. Até mesmo nos sites oficiais como o CPTM, às vezes o governo do estado de São Paulo, enfim, entes que tenham confiança. Portanto, quem quiser dar uma lida depois na notícia e quiser pesquisar a fundo, pesquisem, entendam o que está acontecendo, para que quando vocês forem argumentar alguma coisa com alguém, algum dia, vocês tenham do que falar, tenham pontos a discutir, certo? Mais uma vez, agradeço então a presença dos ouvintes, né? Espero que vocês continuem colaborando e dando assistência aqui ao canal. O número de inscritos está crescendo consideravelmente e consistentemente. Espero que continue assim. Comentários, lembrando, respondo sempre a todos na medida do possível, certo? Agradeço. Tenham todos um ótimo dia, tarde ou noite. E até uma próxima edição do podcast No Trecho.